prestigiar ao convite, respondendo presente ao nosso Mestre Jesus. Nós estaremos falando da passagem quinta, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que intitula que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. É um capítulo extenso, onde tem muitas orientações, e eu, no momento, fiz a opção da gente falar sobre o órgão da viúva, em função das nossas vivências atuais. Eu vou ler, porque eu não consigo gravar nos seus detalhes, e estão nos detalhes, muitas vezes, as diferenças daquela mensagem que nos enviam. E estando Jesus assentado defronte, de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade, vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Está nos Evangelhos essa passagem, Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Bom, na verdade, ao ler essa passagem, eu queria chamar a atenção de todos nós sobre as personagens que estão contidas nesta passagem. A viúva, e naquele momento ele colocou os ricos. Então a gente pode dizer assim: quem era essa viúva? O que representava essa viúva naquele momento que Jesus quis tomar como um exemplo para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando, discorrendo e entendendo? Dentro do judaísmo, existe um setor, um segmento, uma seção, o que a gente quiser denominar, mas existe um setor, de fato, que é responsável pela questão social daqueles que congregam essa religião. E diz-nos Jorge Larraque, que é um contemporâneo nosso, palestrante espírita, inclusive, eu não sei se todos sabem, mas vai estar aqui com a gente no aniversário da nossa casa, em agosto. E aí, ele, como judeu, ele traz para nós essa questão. Ele diz que esse segmento, que seria o social do judaísmo, eles têm como primícia atender os mais necessitados. Sendo que, na primeira ordem, eles dão uma ênfase em atender aos mortos. Por que essa filosofia? Segundo eles, os mortos não têm como nos agradecer. Então, já mostra esse desvelo em que a gente vai ajudar alguém sem interesse que ela possa nos pagar de alguma forma. Mas é óbvio que esse segmento ele não só se destina a essas pessoas, né? Aqueles indivíduos que desencarnaram. Eles também abarcam os mais necessitados socialmente daquele segmento religioso. E, principalmente, as viúvas. Então, segundo a sociedade judaica, e Jesus estava nessa sociedade judaica naquele momento, aquela viúva era alguém que sequer era para doar alguma coisa. Por quê? Porque na escala social, na pirâmide social, ela era alguém que dependia da caridade humana. E, no entanto, apesar de visualmente, ou a gente imaginar que aquele indivíduo nada poderia dar, nada tinha de seu para dar, ela a si mesma teve algo que ela dispôs a doar. Porque ela sabia, e naquele tempo mais do que nunca, a oferta não era a oferta para a igreja, era a oferta para as obras também assistenciais. Se ela era uma viúva que necessitava disso, então ela estava dando de si, doando aquilo que lhe faria falta para poder ajudar outras viúvas
outras pessoas também tão necessitadas ou mais que ele. E aí a gente vem para os vínculos. Então poderíamos dizer assim, se nós não estamos classificados nessa classe onde são os viúvos, as viúvas, os mortos, os inválidos, os miseráveis, então os ricos seríamos nós outros. Estávamos ali a colocar as moedas naquele gasofilácio, né, que seria uma urna que receberia essas ofertas, mas de forma ostensiva. E eles estavam disputando entre si quem doava mais. E quem fazia mais barulho para que as pessoas que estavam ao redor, os observando, pudessem ver que eles eram generosos. Eles não estavam ali para ofertar algo para os necessitados. Eles estavam ali para ofertar algo que os elevassem socialmente diante daquelas pessoas que lá estavam a observar. E aí tem uma passagem do Evangelho que diz, quando a gente faz algo de bom, mas a gente propaga, nós já estamos recebendo a nossa paga. Porque a nossa intenção, de fato, não era só o ajudar, ou talvez nem tenha sido ajudar, mas demonstrar que nós somos generosos, que nós somos bons e que nós temos e podemos dar. Então, aonde nós estamos inseridos nesse contexto? Como é que nós estamos? O que nós estamos pensando quando nós fazemos as nossas ações? Cada um responda para si. Né? Quando eu faço, de fato, a minha doação, quando eu faço o meu ato de caridade, o que de fato eu estou pretendendo com aquele ato? Há mais ou menos um século atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos de uma empresa de eletricidade que ela queria identificar se as pessoas trabalhassem em ambientes muito iluminados, talvez elas pudessem apresentar mais resultados em termos de produtividade. E aí ele convidou um estudioso da época, um cientista da época, né, e sugeriu que fosse feita essa pesquisa. Então esse pesquisador, esse cientista, pegou 2 grupos, né, colocou numa sala extremamente iluminada, onde ele tinha todo o conforto, tinha todo o aparato necessário para produzir. E pegou um outro grupo e deixou eles no mesma situação que eles vivenciavam. O trabalho deles era aquele e eles iam continuar fazendo o trabalho, só que haveria uma avaliação entre os 2 grupos para ver qual de fato seria o melhor desempenho. E quando eles foram fazer a comparação, perceberam que os 2 grupos produziram de forma igual. Mas a intenção que se tinha, que se achava que aquela avaliação traria o resultado, seria de que o pessoal que estava numa situação mais confortável, né, com uma iluminação melhor e tal, pudesse ter uma produção melhor. Mas o que de fato eles acabaram descobrindo é que as pessoas, porque aquele grupo que não saiu do seu local de trabalho, que permaneceu, elas sabiam que elas estavam sendo observadas. Então, o que eles perceberam? Que quando nós somos observados, o nosso desempenho é diferente. Então, a pergunta é o seguinte: se aqueles senhores que lá estavam, se aqueles senhores, ou se nós, ao fazermos esse tipo de oferta e nos mostramos, né, generosos, bondosos, onde nós não temos miserabilidade ao doarmos, se eles não tivessem alguém que os estivesse observando, assistindo, será que eles fariam aquela doação? Será que eles entregariam daquela forma aquele montante? Então, o que você observa é que quando nós nos sentimos observados, a gente muda o nosso comportamento. E aí a gente traz para os dias atuais. Né? Porque o que acontece? Hoje a gente dá muita importância com o que as pessoas pensam de nós e falam de nós.
A gente tem observado, infelizmente, um grande número de suicídios. Por quê? Porque nas mídias sociais, e nada contra, desde que seja utilizado de forma adequada, estão se mostrando fatos irreais. Mas as pessoas estão lá buscando ver isso aí. E quando eu não consigo vivenciar aquela realidade que me é proposta, eu me sinto inferior, eu me sinto desqualificado. E quando a gente não tem a maturidade, a gente vai para a fuga. E a fuga, às vezes, acontece até com a perda da própria vida. Então, a gente tem que parar de ter as nossas ações não preocupado com que as pessoas estejam nos observando, que as pessoas estejam achando o que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer as nossas ações com a convicção daquela viúva, que sabia e queria dar de si algo, mas ela só tinha 2 moedas. Mas ela não foi lá para se exibir, ela foi lá fazer aquilo que o teu coração mandava, aquilo que ela sabia que era correto de fazer, não porque alguém cobrava dela, porque, como a gente colocou de início aqui, ela sequer era esperada esse papel dela. Mas nós estamos dessa forma, estamos agindo porque o outro está nos observando, estamos sendo bons porque os outros estão observando. Ótimo! Se conversarmos por aí, ótimo, quem sabe a gente vai, né, se acostumando em sermos bons, em sermos caridosos, para mostrar, e um dia nos tornamos de fato. A gente também conhece e sabe de situações onde pessoas dizem assim, e do próprio Evangelho também traz essa situação, em que pessoas, elas são fora do seu lar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, são pessoas extremamente generosas, bondosas, né? Mas quando chegam em casa, são verdadeiros carrascos. Porque lá fora ele está sob o crivo da observação do outro. E em casa eu estou com os meus. E a depender do meu papel dentro daquela família, eu os subjugo à minha vontade. Então a gente tem que parar para analisar qual de fato é o nosso papel social, o nosso papel enquanto seres humanos. Eu me lembro que algumas mensagens de Rossandro Klinger, que também é um outro palestrante, psicólogo, palestrante espírita, né, ele falando que ele era de um outro segmento religioso, mas ele começou a frequentar algumas casas espíritas e ele começou a perceber que os espíritas falavam baixo, manso. E aí ele falou, gente, mas que maravilha, essa filosofia, essa religião, as pessoas são muito boas, elas são muito pacíficas. E aí, quando ele de fato adentrou o movimento, ele começou a perceber que a gente também tem essas facetas. A gente chega no centro espírita e fala baixo, meu irmão e tal, aquela coisa. E quando a gente sai da casa espírita, a gente continua o que a gente sempre foi. Mas temos alguns palestrantes que dizem o seguinte, já é uma conquista. Pelo menos no ambiente da casa espírita, ele costuma ser afável, ele já está ensaiando. Então a gente tem que entender que todo ato positivo, independente das intenções nossas, se ela alcança pessoas e se ela faz o bem às pessoas, já está feito. Agora, eu comigo, minha consciência com as leis divinas, é outro caso. Eu vou chegar para a minha consciência e falar, eu estou fazendo porque eu tenho convicção de que eu posso melhorar, é um ensaio, é um esforço, já que esse ambiente aqui propicia que eu assim o seja. Então, vamos fazer da nossa casa também um ambiente que propicie que a gente também seja, né, mais afável com os nossos filhos, com a nossa companheira, com o nosso companheiro, né, menos exigentes, porque a gente acha que aqueles que são a nossa família, eles têm a obrigação de nos suportar. E às vezes até suportamos ou somos suportados. Mas será que é isso? Será que é esse o papel nosso a desempenhar?
E aí eu trouxe para vocês uma leitura, e mais uma vez eu não gravo nada, de Orações Evangélicas, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ela dá assim algumas orientações que fazem a gente refletir, e a gente tem que refletir sim. Principalmente quando a gente abre o noticiário, lê o jornal, lê as mídias sociais, a gente liga a TV, e a gente parece que as pessoas têm muito prazer em dar notícias ruins, né? E é interessante que a gente saiba das notícias ruins, mas é interessante que a gente saiba que no mundo não acontece só coisas ruins. Só que nós damos ibope mais as coisas ruins. E aí tem um tal de logaritmo, né? Se não me engano. Algoritmo. É coisa outra jovem perto da gente. Então, o que acontece? Se você vai lá na notícia ruim, o que acontece? Toda hora, todo dia, a notícia ruim lá para você. Mas se você vai lá e busca notícia boa, o que acontece? Todo dia, toda hora, todo instante, notícia boa. Então depende de onde a gente quer buscar, o que a gente quer ouvir. Né? Onde eu quero sintonizar, qual é a faixa que eu quero vibrar. São as nossas escolhas que nos levam a saber se o mundo está melhor ou pior. Porque se a gente procurar o pior, vai estar. Mas se a gente procurar o melhor, também vai estar. Vai estar lá. E pasmem, se vocês não acreditem, né? Hoje nós temos muito mais o bem, muito mais coisas boas acontecendo do que ruins. Só que o mal ainda faz mais barulho, né? E a gente, infelizmente, ainda consegue propagar muito mais, porque assim, quando eu conto uma notícia boa, às vezes ela morre ali, né? Ninguém sai daqui, eu vou contar essa notícia boa para você aqui. Isso. Não, mas se a gente conta uma notícia ruim, não precisa saber, é possível que isso aconteceu. E assim a gente vai propagando, às vezes até sem perceber. Mas a gente tem que parar para entender o que nós devemos propagar, o que nós devemos passar de nós. A viúva deu do que ela era, deu do que ela tinha, mas principalmente do que ela era. Ela tinha convicção de que ela poderia doar alguma coisa. Então a gente tem que partir desse princípio, a gente tem que dar daquilo que nós somos. E realmente é triste quando a gente percebe que a gente não dá coisas boas, porque infelizmente ainda não estamos tão bons. Então não precisamos de crítica de ninguém, não. Basta que a gente faça uma auto-reflexão e perceba do que mais que eu gosto. Né? Quais são as notícias que eu busco. Então a gente vai saber aonde nós estamos. E Dona Joana de Ângeles traz para a gente a seguinte informação. É um pouquinho grande, eu vou ler nas partes, a gente vai conversando, mas é muito boa. Desgraças terrenas é o título dessa leitura. Toda vez que uma desgraça se abate sobre um homem, a verdadeira desgraça para ele é não receber devidamente o infortúnio que lhe chega. Desgraça realmente é o mal, o prejuízo, o dano que se pode praticar contra alguém e não que se recebe ou se sofre. Então a gente já começa a mudar a nossa maneira de pensar. Né? Então a gente acha que tudo que é desgraça é aquilo que vem para destruir a matéria. Né? Mas aqui a Joana está dizendo que não. Que desgraça de fato é aquilo que a gente faz com o nosso irmão. É o falso que a gente levanta, é a maledicência que a gente propaga, é o desejo da derrocada do outro. Porque isso é a construção da nossa desgraça, não é a construção da desgraça dele. Mais na frente ela diz o seguinte: as desgraças que foram convencionadas como perda de saúde, prejuízos financeiros, ausência de pessoas amadas, desemprego, acidentes, abandono por parte de queridos afetos, se constitui áspero testemunho que chega ao ser em jornada redentora. Se transformam também em portal que, transposto estoicamente, descerra a dádiva da felicidade permanente
e enseja em paz, sem refrego de luta, em atmosfera de harmonia interior. Quando o infortúnio não resulta de imediato desatino ou leviandade, é bênção da vida à vida, facultando vitória próxima. A gente fala assim, ué, então tudo que a gente passa na vida, porque tudo acontece com a gente. Guardadas as proporções, para uns acontece mais num setor, outros, mas tudo. Nós somos espíritos que estamos num processo de evolução. Nós entramos no processo de regeneração que só Deus sabe quando é que vai terminar. Por quê? Todo mundo quer uma data, né? Todo palestrante que a gente ouve, ele traz essa informação. Todos querem uma data de quando vai ser essa regeneração. Quando é que a gente vai entrar nesse mundo de regeneração? Estou louco para sair do regime de provas e expiação. Ô, gente, como é que vai fazer isso com nós? É a nossa mudança. São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, são as formas como somos caridosos, é que vai transformar o nosso planeta. E não pensem vocês que é o planeta fisicamente falando, o nosso planeta emocional, psicológico, espiritual, de provas de expiação para regeneração. Então, se nós estamos na condição ainda de expiar, é comum que isso aconteça. Porque nós não passamos no vestibular da vida ainda não. Nós ainda estamos aqui para carpir as nossas dificuldades, para aprendermos a viver em sociedade. Enquanto a gente achar que o outro, pelo fato dele ter a cor diferente da nossa, dele ter uma condição social, financeira melhor ou pior do que a nossa, o faz diferente. O credo religioso dele o faz melhor ou pior. Sempre que eu posso estar aqui, eu falo, nós somos, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. A partir daí somos homens, mulheres, brancos, pretos, evangélicos, umbandistas, espíritas, católicos, budistas. Não importa, porque a dor que um ser humano sente, o outro sente. Quem não sente a perda de um ente querido, obviamente que o conhecimento, a nossa evolução moral, vai fazer com que nós nos comportemos de formas diferentes, mas não nos faz melhor. Quem de nós não sofre com a perda financeira? Principalmente aqueles que detêm o controle no sentido de ser os provedores das famílias, que não pensam que eu poderei fornecer de alimento aos meus filhos, aos meus pais mais idosos. Qual de nós não sofre por essas questões? Então, nada nos faz melhores, nos faz diferentes, em estágios diferentes. Não nos qualifica para acharmos que somos melhores. E continuando, Dona Joana, ela diz, nesse particular, os espíritos superiores levam em alta consideração os sofrimentos humanos, as desgraças que abatem homens, famílias, povos e presurosos, em nome da misericórdia divina, acorrem a ajudar e socorrer esses padecentes, dando-lhes forças e coragem para permanecerem firmes e confiantes, buscando diminuir neles a intensidade da dor e noutras circunstâncias, tendo em vista os novos méritos que resultam das conquistas individuais ou coletivas, desviando-as, atenuando-as, impedindo mesmo que se realize, pela constrição do sofrimento, a depuração espiritual, porque faculta meios de crescimento pelo amor em bênçãos edificantes, capaz de anular o saldo devedor, constritivo e perseverante, porque se a justiça divina é rigorosa e imutável, olha que bela essa frase, se a justiça divina é rigorosa e imutável, a divina misericórdia se consubstancia no amor, tendo-se em vista que Deus, nosso Pai excelso, é amor. E aí vamos voltar para a nossa realidade. Acho que todos nós aqui estamos sabendo, estamos vendo o que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu acredito
pelo que eu já vi, a gente nunca teve no nosso país algo de tamanha monta, né? E aí a gente observa, mais uma vez, o quanto somos humanos. O quanto a dor do outro tem o dever de mexer com a gente. E Dona Joana de Anjos acaba de dizer isso. Quando nós vemos a dor do nosso irmão e nós movimentamos ações para auxiliá-los, mas eu não posso. Todos nós podemos fazer uma prece rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando aos espíritos, irmãos, amigos, que possam levar mãos que de fato possam ajudar para estar ali. A gente pode, outro dia eu vi, alguém fotografou uma doação de R$ 3,29. A pessoa falou assim, é o que eu tenho na minha conta. E aí a pessoa falou assim, a tua doação de R$ 3,29 teve o mesmo valor daquele que doou 80 mil. O valor, a gente sabe que de forma efetiva faz diferença. Mas ali a gente viu o óbolo da viúva. Eu quero ajudar, eu preciso ajudar esses irmãos, mas eu tenho R$ 3,29 na minha conta. Então é isso que eu posso dar. Eu acompanho um médico que ele é pediatra e ele tem 2 filhos autistas. Então ele hoje trabalha muito nesse segmento. Ele, por conta das dificuldades familiares, ele resolveu, dentro da pediatria, estudar o autismo. E ele, ao observar esse montante, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente observa as pessoas como um todo. A gente olha aqui, a gente fala, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, as famílias do Rio Grande do Sul, né, perderam suas casas, perderam seus comércios, principalmente perderam vidas de seus amados familiares, né? Mas aquela pessoa, ele teve um foco, ele falou assim, como será que estão os autistas e as famílias que têm autistas? Eu não sei se vocês têm contato com crianças, né, que trazem essa identificação de autista. Como é que a gente chamaria, Josi? São crianças neuroatípicas. Neuroatípicas. Então, são pessoas que elas requerem alguns cuidados diferenciados, porque elas reagem de forma diferenciada. Eu não sou uma pessoa mais acertada para falar sobre isso, porque eu não conheço muito. Eu vejo as publicações dele, eu gosto de ler uma coisa ou outra, porque a gente tem na família também crianças autistas, então é bom de ter um conhecimento mínimo para a gente poder saber como lidar com as nossas crianças. E lidar conosco mesmo, diante de diversas situações, porque a gente vive num mundo globalizado, a gente vai encontrar todo tipo de situação com pessoas de todos os tipos, e aqui eu não estou com nenhum tipo pejorativo, mas dizer as diferenças que nós carregamos, né, em nós. Então, ele, com esse olhar de que o que é que nós podemos fazer por essa comunidade, e ele é uma pessoa que tem muitos seguidores, hoje em dia a gente vê muito isso facilmente, ele foi ao Rio Grande do Sul levar ajuda de médico, de alguém que possa ajudar na área de saúde, mas principalmente com esse olhar para essas crianças, para essas famílias. Ele levou abafadores, porque a criança autista ela não consegue lidar muito bem com o ruído, ela não consegue lidar muito bem com o fato de que a rotina da vida dela foi modificada. Então ele pediu que as pessoas pudessem doar tablets. Não, eu não estou estimulando o uso das telas, mas nesse momento faz-se necessário que aquelas crianças possam ter algo para que elas possam se envolver, para que elas possam ter uma aceitação melhor. Ele foi prescrever receitas que aquelas famílias perderam, ele foi levar medicamentos que aquelas pessoas perderam. Então, gente, ele sabia que ele sozinho, enquanto médico, por mais situação financeira boa que ele tivesse, ele não conseguiria sozinho suprir. Ele pediu. Ele pediu e as pessoas foram doando o que dava. Ele às vezes chegava e falava assim, gente, eu estou precisando de colchão. Um colchão custa R$ 79. Quem pode doar um colchão?
Gente, eu estou precisando de uma cesta básica. Uma cesta básica custa R$ 85. Quem pode doar? Então, a gente tem que dar daquilo que somos. Nesse momento, ele é um médico pediatra que tem um foco para o autista. Ele foi para essa comunidade, mas quando ele chegou lá, que ele viu tanto que poderia ser feito, ele foi fazendo. E a gente às vezes fica no conforto do nosso lar, julgando aqueles que estão lá. Ah, por que não fez isso ainda? Por que não fez isso aqui? Ah, por que salvaram um cavalo? Ah, por que salvaram um cachorro? Gente, os animais são nossos irmãos. Fomos nós. Na escala evolutiva, nós estamos aqui para protegê-los também. Então, nós temos que respeitar as vidas da maneira como elas se manifestam hoje. Então, nós precisamos resgatar a nossa humanidade. Nós precisamos resgatar esse ser humano que existe em nós. Se fôssemos nós, se tivéssemos perdido toda a nossa história de vida. Eu vi uma reportagem de uma senhora que ela chorou, chegou para uma equipe de salvamento e falou: por favor, em tal lugar assim tem uma caixa e tem algumas fotos. Se você pudesse trazer essas fotos para mim. As pessoas falam: nossa, no meio de tanta dificuldade, as pessoas sentindo tantas necessidades, ela pede uma caixa com fotos. Aí o rapaz do resgate trouxe as fotos. Quando ela abriu, ela falou: gente, a minha mãe já se foi. É a única memória que eu tenho da minha mãe são essas fotos. Para nós pode não ter nenhuma validade, não importa. Mas para aquela mulher era o que importava. Aí ela agradeceu, tal, saiu chorando na sua caixa de fotos. Aí o socorrista emocionado falou: gente, uma casa de padrão alto, carros luxuosos, eletrodoméstico e tal, mas ela se preocupou. Aonde está o nosso coração? Apenas uma foto. A gente trabalha, a gente é jovem, a gente vai reconstruir, as pessoas vão nos ajudar. Mas aquelas imagens que para mim, para ela era cara, ninguém ia poder de novo reproduzir uma foto da mãe dela, de alguma vivência, de alguma experiência com a família que ela teve. Fica na memória da gente, é óbvio. Mas qual de nós não gosta? Somente eu acho que tudo é eletrônico, né? Mas eu de vez em quando gosto de ir lá viajar nas minhas fotos, nos meus álbuns, e verificar e reviver aqueles momentos. É gratificante, é prazeroso e às vezes nos salva. Nos salva quando a dor da perda é muito grande, e às vezes a gente pode descambar para o desespero quando você pega uma foto, que você vê uma situação que te remete a algo de muita amorosidade, aquilo aquece o seu coração. Aquilo ali te resgata. E voltando a uma experiência que eu já tive também com... Eu vou falar de um médico, porque a experiência aconteceu com o médico, mas poderia ter acontecido com qualquer segmento que se lida com pessoas, onde a gente tem relacionamentos, onde a gente tem atendimentos pessoais. E a questão médica, para mim, é uma questão que perpassa muito pela sensibilidade. Eu morei em Belo Horizonte durante alguns anos, trabalhava em um banco, e o banco que eu trabalhava, a agência, era na área médica. Então eu tinha muito contato com o pessoal do FMG, que é o Hospital de Clínicas, o pessoal da Santa Casa, o pessoal de clínicas. Eu via muito residente, né? Então a gente tinha muito contato com esse pessoal. E eu me lembro que foi feita uma reportagem na época, onde a repórter, ela foi mostrar como que era o comportamento de alguns profissionais da área médica diante do paciente. Ela vai e traz para a gente o seguinte: olha, existe na enfermaria um médico que chega e fala: bom dia, seu João, como é que vai o senhor? E aí, vamos supor que ele torcesse para o Cruzeiro, né? E aí, o Cruzeiro, você viu essa semana, não jogou bem, papai, seu neto, como é que foi? Fizeram a festa de aniversário do seu neto e tal. E aí, como é que o senhor tá? Tá doendo muito? Tá recuperando melhor e tal. Então, assim, aquele indivíduo
Maria, numa situação que ninguém gostaria de estar, mas alguém olhou para ele e viu ele. Então, ele se sentiu feliz. E a gente sabe, a medicina traz para a gente hoje, os cientistas trazem, que a valorização do indivíduo, a prece, né, a motivação desse indivíduo faz com que ele melhore substancialmente. A medicina, a ciência pode fazer até uma parte, mas outra parte é essa questão do feeling que a gente precisa ter no trato com o ser humano que habita aquele local, aquele corpo, aquela maca, aquela cama. E aí ela mostrou o outro lado. Um residente que chegava, leito 5B. E aí, como é que tá o senhor? Tá? Vem aqui que o senhor fez isso aqui hoje. Tá. E aí, colheu o xixi. Já tomou o remédio, tá? E aí, tudo bem? Reagiu bem? Doeu, não sei o que, tá, então, amanhã eu volto aqui. Aí ela começou a mostrar a diferença do paciente, a reação que o paciente tinha quando saía desse atendimento. Né? Um se sentia extremamente valorizado, alguém se preocupa comigo. Oi, seu João. O outro era paciente do leito 5B. Eu não tenho nem nome. Então, nós que tratamos com pessoas nos nossos atendimentos, que possamos tratá-los pelo nome, que possamos tratá-lo pela sua necessidade, né? Às vezes é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba, que pra gente não é nada. A gente fala, esse cara fica me enchendo o saco por causa disso. Para nós não é nada, mas para ele é importante. Por que às vezes, infelizmente, a gente recebe reclamação de que o serviço público não funciona? Infelizmente, a gente tem profissionais que às vezes trabalham assim, mas tem muito profissional também, gente, que atende a gente muito bem. Mas a gente vai sempre por aquele atendimento naquele momento. E assim são as relações humanas que a gente tem. Então, se no momento nós somos a pessoa que atende, que possamos de fato atender como se ali estivesse o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, ou nós mesmos. E se nós estamos sendo atendidos, e essa pessoa naquele momento, vai que ele não está no dia bom. Então também possamos fazer essa transferência, né? Meu esposo trabalha no comércio, às vezes ele fala, fulano chegou hoje, não pensa que vai ver que ele não levantou bem, aconteceu alguma coisa. Não tome como pessoal, ele não foi lá para brigar com você. Né? A menina do setor de venda falou, olha, quando o cliente ligar para vocês e brigar e xingar, eles não estão brigando com você, ele nem te conhece, ele está brigando com a empresa que de repente não deu o atendimento que ele achou. Então não tomemos como algo pessoal. Isso também é caridade, meus irmãos. Entender que o outro, às vezes, não era a forma correta que a gente esperava, mas o outro, às vezes, tem essa necessidade de jogar o bicho em cima de alguém. Bom que seja a gente possa fazer uma prece por ele e quem sabe ele consiga melhorar. Né? Então, assim, que possamos ter a atitude da viúva. Que possamos dar de nós aquilo que nós somos, não o que nós temos. Porque se tivermos, será muito bem-vindo. Se eu posso doar 1 quilo para a cesta básica, doe. Se eu puder doar 10 quilos, doe. Por quê? Porque a pessoa que vai receber vai ficar muito satisfeita com esse 1 quilo de alimento. E as 10 quilos a gente pode dividir, né, Vanessa, para 3, 4 famílias. Então não se preocupem com o número, no sentido de que eu só posso 1 quilo, eu fico com vergonha de levar. Traga 1 quilo. Eu posso doar um sabonete? Traga um sabonete. O que importa é que possamos dar de nós. Quando eu dou um sabonete, e eu junto com esse sabonete vai uma prece de Jesus, que a pessoa que receba, que é o que eu posso doar, possa saber que está indo com esse sabonete, meu desejo de que a vida dele melhore, meu desejo de que tudo de bom aconteça, ou que se de tudo de bom não lhe aconteça, que ele tenha forças para superar as dificuldades. Porque é para isso que a gente está aqui.
A gente está aqui é para crescer. Mas a gente só vai crescer se aqueles que estão conosco crescer também. Porque no dia que formos grandes o suficiente, nós vamos voltar para buscar aqueles que não cresceram com a gente. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que a estrada não é solitária. A gente aprendeu que eu preciso resgatar aquele que é o amor. Foi alguém muito importante em minha vida ou é alguém muito importante na minha vida. Então não me serve apenas crescer sozinho, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. O livro Renúncia mostra isso. Alcione estava em outro planeta. O mentor lá disse a ela: você sabe que você vai para um planeta de provas e expiações e que você pode sucumbir. Sei. E que se você sucumbir, você vai ficar lá, né? Sei. Vai? Vou. Porque para mim não me serve seguir e deixar aqueles que eu amo. E quando a gente estiver lá, gente, não vai ser nosso pai e nossa mãe, não. Vai ser a humanidade. Dr. Bezerra de Menezes conta-nos as publicações espíritas, que ao desencarnar, uma legião ovacionava pela sua chegada. E ele estava, vamos dizer assim, eleito ou convidado para outras esferas. E ele pediu para ficar aqui. Sabe por quê? Não era a mãe, o pai, o irmão dele que estava aqui, não. Era a humanidade que ele aprendeu a amar. Então assim seremos nós. Nós queremos evoluir e vamos evoluir. É fato. Mas quanto mais a gente levar conosco, e a gente só vai levar, não é cobrando, é exemplificando. É a melhor forma da gente arrastar, é o exemplo. Esse de fato ensina. Porque falar é muito fácil. E para a gente encerrar, para não perder, vamos fazer outra leitura. Agora, gente, eu nunca aprendi a fazer essa prece se não fosse lendo. É a nossa prece de Cáritas. E nesse capítulo 13, se a gente observar, tem acho que 2 ou 3 mensagens de Cáritas. Então eu achei que seria muito bom que a gente pudesse ouvir. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa imagem. Que assim seja.